Olá, meu amigo, minha amiga trader, tudo bem com você? Aqui é o Oliver do canal Santo Trader e seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma videoaula no nosso canal. Nessa aula nós vamos abordar como o uso da tecnologia, em especial a inteligência artificial, pode fazer com que você tenha um escalonamento na sua curva de aprendizagem sobre os dados macroeconômicos e ajuda você a entender o que realmente importa, seja no ativo A, B, C ou D, o que você quer tradar. Como você se tornar um especialista na análise de sentimento, na análise de correlação, usando a inteligência artificial e como isso pode te beneficiar diretamente, por exemplo, nos seus trades no dia a dia operacional. Se esse assunto te interessa, já deixa seu like agora, se inscreve no canal para o YouTube ver valor nesse conteúdo e bora pro vídeo. Bom pessoal, eu quero falar com vocês aqui sobre a análise de sentimento, né, que é tão importante em a macroeconomia. Se você está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, meu nome é Oliver, sou especialista aqui no mercado global, seja no Forex da Bolsa Brasileira. Nós temos há muitos anos de mercado e temos já um nome, um know-how já bem sedimentado aqui na Bolsa Brasileira e também no mercado internacional, se tem toneladas de conteúdos no nosso canal. Mas o que eu quero abordar com você é como está ficando cada vez mais fácil, através da inteligência artificial, né, de algumas tecnologias, a fazer com que você tenha uma curva de aprendizado no entendimento da macroeconomia, das macrocorrelações e da análise de sentimento, que é algo extremamente importante. Fato esse que no passado as pessoas tinham uma dificuldade muito grande de entender como isso funcionava, achavam que era algo de economista, que não fazia sentido, né, para o dia a dia operacional, mas cada vez mais as pessoas têm percebido que é isso que manda no mercado. As correlações, a análise de sentimento, as taxas de juros, as commodities, e como juntar toda essa informação em um único template operacional ou na criação de um viés pré-abertura. Trabalho esse que nós já fazemos todos os dias aqui na abertura do mercado brasileiro e também na abertura da sessão asiática, e você sabe. Bom, tem várias maneiras, né? Eu, claro que vou divulgar a nossa ferramenta Global Markets. Essa ferramenta é um dashboard integrado de todas as informações que você precisa de multimercado, seja para tradar qualquer mercado, seja o mercado brasileiro ou o mercado global. E essa ferramenta, fica tranquilo que eu não vou falar sobre ela nessa aula, mas eu quero dizer para você que essa ferramenta ela foi compilada sobre alguns modelos, né? E ela tem um cerne, que você deve ler essa ferramenta. Essa ferramenta é uma grade de cotação em tempo real que ela traz para a gente. Primeiro, né, para você fazer uma análise de contexto de curto prazo para abertura. Primeira análise que você tem que fazer é a análise dos índices, seja do mercado americano, do mercado europeu e da seção asiática. Então, primeira situação é o sentimento de como estão os índices que são ativos de risco. Guarde isso na sua cabeça, porque quando a gente for usar as ferramentas de inteligência artificial, você tem que saber fazer a pergunta certa. A questão é, eu estou antecipando, a gente vai usar o chat GPT para poder pedir para ele fazer uma análise de sentimento para a gente, para você treinar qualquer mercado, qualquer moeda, qualquer ativo. Só que você tem que fazer a pergunta certa para o chat GPT, porque eu já testei ele aqui várias e várias vezes, né? Enfim, né? A gente demora um tempo para poder criar conhecimento para trazer para vocês, e esse conhecimento vem através de testes. Eu já testei várias vezes o chat GPT e muitas vezes ele dá respostas totalmente equivocadas e erradas. Tá? É uma ótima ferramenta para você fazer perguntas pontuais e simples. O que é uma taxa de juros? O que é, né, isso? O que é aquilo? Ele responde muito bem. Agora, quando ele precisa fazer uma análise de múltiplas tarefas para chegar num raciocínio lógico, a inteligência artificial ela não consegue ainda de maneira muito equalizada ter uma resposta fidedigna do que realmente está acontecendo no curto prazo para a abertura do mercado, a não ser que você faça as perguntas corretas. Então, basicamente, eu vou ensinar você a usar o chat GPT através das perguntas corretas para ter uma análise de sentimento pré-mercado para te ajudar no dia a dia operacional. Você vai fazer isso todo dia. Né? Eu sei que hoje, né, muitas vezes você, eu, enfim, a gente usa de canais para poder fazer isso. A gente pode entrar nos sites, né, que tem resumos do mercado do fechamento, de como foi o fechamento das commodities, para pegar informações. A gente pega e segue influencers, né, através de salas do Telegram, que dão uma perspectiva para nós da abertura, é importante isso também. Ou, né, e vocês sabem que eu basicamente uso aqui essa ferramenta, claro que você tem que saber usar, para ver como é que está o mercado em tempo real, em curto prazo, para ver como é que estão se comportando as commodities, as moedas, enfim. Então, o primeiro sentimento de análise, a primeira pergunta que você tem que fazer para o ChatGPT é: como foi o fechamento? Presta atenção. Como foi o fechamento da seção asiática, da seção europeia e da seção americana? Ou como está sendo a pré-abertura da seção
asiática, a decisão europeia e a decisão americana. Então, ele tem, quando você for fazer uma pergunta para o ChatGPT, o primeiro cerne é a avaliação dos mercados, das ações, dos índices, ok? Desses três continentes, América, Europa e Ásia e Oceania, ok? Que inclusive é a maneira pela qual a nossa ferramenta está condicionada. Se você for olhar no canto esquerdo aqui, você vai ver que nós temos exatamente isso. Segunda questão, que na hora de perguntar para o ChatGPT, tá? Você tem que falar para ele, ChatGPT, agora que você fez, tendo exposto a abertura do pré-mercado da seção americana, a ação asiática, europeia e americana, né? Analise também como estão as curvas de juros. Segundo a métrica que você tem que perguntar para o ChatGPT para ele ter uma resposta mais fundamentada. Analise como estão as curvas de juros. Porque curva de juro mostra a precificação de risco e mostra a política monetária. E terceiro fato, né? Então você tem que falar para ele como está a perspectiva da expectativa das curvas de juros no curto prazo para a abertura de hoje. Essa é outra coisa que você tem que perguntar para ele. Terceira pergunta integrada. Todos esses fatores vão estar dentro de uma única pergunta. Terceira pergunta integrada. Você tem que pedir para ele olhar como estão os pares de moedas de Forex. Qual que é a força do dólar e como estão as correlações entre moedas. Na sua pergunta fundamentada, para ter uma análise mais assertiva, tem que constar esse terceiro fato da força entre moedas. Tá? Se o dólar está fraco, se o dólar está forte, quais moedas são mais fortes e fracas, enfim. E terceira análise, a quarta pergunta que você tem que fazer dentro dessa pergunta integrada ao ChatGPT, você tem que perguntar para ele como está a força das commodities. Como estão as forças das commodities? Vamos recapitular? Índices, taxas de juros, força das moedas e commodities. Porque cada bloco de informação desse te dá um panorama, um prisma de como está o sentimento de mercado. Claro que nem todos vão estar andando juntos, né? Alguns vão estar subindo, outros vão estar caindo, mas tem esses 4 blocos de informação da análise de sentimento. Isso vai ajudar vocês demais. Vamos ver na prática operacional agora, pessoal? Vamos pegar o ChatGPT aqui sem mais delongas, né? Deixa eu trazer nossa ferramenta para o cantinho aqui, né? E vou pegar o ChatGPT e olha só a pergunta que você vai fazer para ele, tá? Então assim, eu já testei várias perguntas e tendo o prisma técnico dessas 4 correlações fica mais fácil, tá bom? Então aqui, ó, tendo como base a abertura, olha aqui a pergunta do ladinho, deixa eu ampliar aqui na tela para você, ó. Tendo como base, digamos que você quer tradar a Bolsa Brasileira hoje, você quer saber qual que é o impacto do pré-mercado, qual que é a possibilidade de movimentação do mini dólar, mini índice. Lembrando que eu estou falando do mini dólar, mini índice, mas você pode fazer isso para o Gold, você pode fazer isso para os pares de moedas, você pode fazer isso para uma série de coisas, ok? Não existe só para um ativo específico, você pode usar essa informação para múltiplos ativos e essa, sem sombra de dúvidas, é a grande sacada operacional. Tendo como base a abertura do mercado asiático, na data de hoje, a abertura do mercado europeu e a abertura do mercado americano, analisando as taxas de juros, commodities e pares de moedas, descreva a possibilidade de movimento do mini índice e mini dólar da Bolsa Brasileira na data de hoje. Olha só, então eu estou pedindo para ele olhar a abertura dos mercados, eu estou pedindo para ele olhar no curto prazo, eu estou pedindo para ele olhar a taxa de juros, eu estou pedindo para ele olhar as moedas e eu estou pedindo para ele olhar as commodities. É isso que eu faço no dia a dia, é isso que eu faço no dia, é isso que te ensina na análise de sentimento para os alunos. Vamos ver a resposta que ele vai dar aqui, ó. Vamos ver a resposta que ele vai dar aqui, ó. E aí ele vai te dar uma aula, muitas vezes ele te dá uma aula do que o que precifica cada ativo. Isso é bacana porque isso vai te trazer uma perspectiva do que faz preço, do que você deve olhar. Então isso aqui já é uma aula, né, para você ir aprendendo. E daí você vai fazendo aqui, ó. Abertura do mercado asiático, bolsa asiática. Se as bolsas asiáticas fecharem em alta, isso pode indicar um sentimento positivo que pode influenciar os mercados europeus e americanos, tá bom? Se as taxas de juros políticas monetárias, então ele vai te dando aqui, ó, uma perspectiva. Bolsas europeias. A abertura das bolsas europeu dá continuidade ao sentimento do mercado asiático. Se os mercados europeus abrem em alta, isso geralmente sugere um sentimento positivo e ele vai te dando uma explicação. Abertura do mercado americano. Aí ele faz tudo isso, ele vai te fundamentando tudo isso, né? E olha que bacana, olha que aula que ele te dá, né? De análise de sentimento, e você vai aprendendo sobre correlações, e daí ele vai, no final das contas, né? Contexto, cenário atual hipotético. Vamos considerar um cenário hipotético onde o mercado asiático fechou em alta devido ao pacote de estímulos anunciados na China. Quem sabe, a gente sabe
que está tendo essa semana, olha só que bacana, está tendo essa semana, se você lê mercado, um simpósio lá que pode ser anunciado pacotes de estímulos financeiros, tá bom? Mercado americano, expectativa de abertura alta devido aos bons resultados das empresas. Para quem sabe, hoje, essa semana, está tendo divulgação da temporada de balanços e veio positivo. Commodities, preços do petróleo, minério e ferro, né, operam em alta. Né? E aí nós temos aqui taxa de juros no Brasil mantida estável sem indicações de aumentos iminentes. Então, ele te dá uma primeira previsão, né, de como impacta o sentimento do mini dólar, mini índice, e aí você pode fazer outras perguntas para ele. Tá? E aí isso é muito legal, porque ele vai te dando uma previsão da abertura. Com esse tipo de leitura, no dia a dia operacional, você vai refinando as perguntas e aí você vai tendo uma perspectiva do que pode fazer preço. Vamos fazer mais uma abordagem aqui do ouro. Vamos pegar uma commodity, olha aqui, ó. Tendo a atual situação da política monetária global, olhando a previsibilidade do futuro das taxas de juros. Você tem que saber perguntar. Por que eu estou perguntando taxa de juros e política monetária? Porque isso bate no ouro, né? Olhando o movimento de hoje das commodities e o atual movimento dos mercados americanos e europeus, e ainda olhando para a força do dólar hoje, qual a probabilidade de movimento da tendência do ouro na data de hoje? Olha só, vamos ver aqui, ó, se ele vai responder. Às vezes demora um pouquinho. Então perceba que eu falei sobre tudo. Eu falei sobre taxa de juros, falei sobre moedas, falei sobre abertura de mercado e falei também sobre commodities. Aí ele vai dando aqui, ó, ele vai te dando, olha que aula para análise de contexto global e também para análise de sentimento de curto prazo, né? Política monetária, Federal Reserve, se o Fed está mantendo as taxas de juros estáveis e sinalizando que não há um aumento em breve, sim, verdade. Banco Central Europeu e outros bancos centrais também estão mantendo as taxas de juros estáveis. Movimento das commodities, petróleo e metais industriais. Né? E se aquilo, ele vai te dando uma explicação generalizada das possibilidades e como isso impacta o mercado. E depois ele joga a situação real hipotética atual. Tá? Política monetária global, o Fed e outros bancos centrais estão mantendo as taxas de juros estáveis. Mas nós sabemos que também existe a probabilidade da queda da taxa de juros. Né? Commodities, preços de commodities, petróleo e metais industriais estão estáveis, estão subindo levemente no curto prazo. Né? Aí ele vai te dando aqui, ó, probabilidade do movimento do ouro. Dada essa situação hipotética, a tendência do ouro para a data de hoje pode ser analisada da seguinte forma: tendência de alta, com a manutenção das taxas de juros, pressões inflacionárias devido ao aumento das pressões das commodities e um dólar ligeiramente mais fraco. A probabilidade é que o ouro veja uma tendência de alta. As incertezas e volatilidades dos mercados acionários podem também empurrar os investidores para o ouro como um ativo de refúgio. A gente sabe que o ouro é um porto seguro, é uma commodity safe haven. Curto prazo. No curto prazo, o ouro deve subir em resposta a esses fatores. No entanto, é importante monitorar mudanças nas expectativas do mercado. Olha que bacana. Vamos ver agora na prática se o ouro está subindo? Vamos ver na prática agora, na abertura de hoje, se o ouro está subindo. Agora, vamos botar nas provas dos 9, se ele acertou aqui. Então, olha aqui, pessoal, isso que é bacana, né? Vou fechar aqui agora para você, tá? Vamos ver como é que está a cotação do ouro. Vou pegar um gráfico do TradingView, pegar nosso template do ouro aqui, ó. Olha que bacana. Fazendo aqui, ó, plataforma Gold. Aqui, pegar aqui, lembrando que esse template você tem dentro da ferramenta Global Markets. Olha, não, você vai achar que eu estou mentindo, nem não dá para acreditar, mas olha o movimento do ouro hoje. Olha a abertura aqui, 19 horas de ontem, a abertura na data de hoje, às 9 horas da manhã. Olha aqui, ó. Olha aqui, pessoal, vou pegar um gráfico de 5 minutos. Olha o ouro aqui, ó, na data de hoje, você está vendo?
A abertura aqui, ó, às 9h30, ó, 9h30, continuou, a tendência está de alta e ele continuou no curto prazo, com base nos dados analisados no curto prazo, a tendência de alta. Perceba que esse tipo de situação te dá base fundamentada em dados econômicos, porque é isso que importa no mercado, para você adivinhar não, para você ter a percepção para qual lado está o mercado e daí efetuar os seus trades nesse sentido, te dando a segurança para alongar operações e sempre tentando entrar do lado certo do mercado. Perceba como é assertivo. Eu fiz ao vivo, agora nem sabia o resultado. Olha a puxada que o ouro deu, né? Então perceba como é poderosa essa utilização da tecnologia para que você possa estar criando finalmente uma análise baseada em fundamentos de mercado e saiba efetivamente o que faz preço, porque com a leitura diária desses dados você vai ter condições de entender quais são as correlações, o que é mais importante, o que olhar, e daí, pessoal, isso vai te colocando do lado certo do mercado e a tua taxa de acerto vai aumentar e, consequentemente, isso representa grana no seu bolso. Você gostou desse vídeo? Achou bacana? Porra, então deixa o like, cara. Deixa o like, informação maravilhosa como essa. Você aprendeu nessa aula como fazer a pergunta para o ChatGPT baseado em 4 prismas. Fechamento dos mercados, né, dentro do contexto atual, do último fechamento dos mercados, análise da taxa de juros, análise das moedas e análise das commodities. Faça essa pergunta para o ChatGPT, use essa ferramenta maravilhosa e gratuita todo dia de manhã para você criar o seu panorama pré-mercado e ele vai te dar, e através da leitura você vai criar um entendimento cada vez mais sólido, seja para tradar qualquer par de moeda, qualquer commodity, qualquer bolsa, e você vai se tornar um macro trader. Lembrando que se você quer ter esse conhecimento de maneira organizada, se você quer realmente ser um macro trader, rapidamente aqui eu vou deixar o link na descrição do vídeo, eu te convido a conhecer o meu curso de macro trader, né? De macroeconomia e macrocorrelação, que sem sombra de dúvidas é o meu maior e melhor curso. Clica em adquirir aqui, eu vou deixar o link da minha homepage, o link do curso para você. Vai ter um vídeo explicativo aqui, você tem todo o organograma do que você vai aprender. Sem sombra de dúvidas, é o nosso melhor conteúdo educacional. Vale cada centavo do seu investimento, porque você vai saber exatamente o que olhar, como olhar, os templates, os gatilhos, tudo o que você precisa saber para ser um trader global, ok? Macro Trader, fica a sugestão, os links todos estão na descrição do vídeo. Deixa o like, grande abraço, sucesso, até a próxima aula, espero que tenha te ajudado com esse conteúdo, faça a experiência, depois deixa nos comentários se está ajudando esse tipo de informação para você, tá bom? Grande abraço e fui!